Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Pois talvez você não tenha nem percebido, tal é a agitação que a gente vive, mas vivemos sob a tutela de duas leis. As leis dos homens, de acordo com a sua cultura, e as leis naturais, as leis divinas. E neste mundo em que vivemos, comandado por essas leis naturais, por essas leis divinas e, portanto, irrevogáveis pela mão do homem, felizmente, diga-se de passagem, tudo nasce, cresce, evolui e morre. Torna a nascer, crescer, evoluir e morrer. E assim, sucessivamente, tudo sob a regência dessas leis naturais que existem desde quando o mundo é mundo. As mesmas leis que atuam sobre uma simples semente que germina, atuam sobre nós também, seres humanos. Não obstante existirem N teorias sobre o sentido da vida, se pararmos para pensar sem o fanatismo religioso, logicamente, vamos perceber que a humanidade evolui constantemente, ou seja, há um sistema que garante que tudo e todos evoluam. E para perceber isso, você não precisa ter alguma religião e nem mesmo acreditar em Deus. Absolutamente não. Basta ter olhos para ver, olhos para perceber que o mundo não para nunca de evoluir. Aliás, evolui o tempo todo em atenção a uma lei maior chamada Lei do Progresso. Felizmente, essa lei, que não depende de nenhuma crença, não pode ser revogada e nem cassada pelo homem pela simples razão de que é uma lei divina. A nossa evolução, a evolução do ser humano, acontece de várias formas. Vamos tomar um exemplo. E para isso, eu peço a você que você recorde uma situação que já passou, mas que lhe tenha causado muito sofrimento, muita dor, muita tristeza. Pois bem, mas agora que esse tsunami, desse momento difícil que lhe causou essa dor já passou, faça o seguinte: olhe para trás no tempo e observe quantas lições você aprendeu com essa experiência dolorida, às vezes dolorida não no corpo físico, mas na alma. E depois dessa análise, veja se você não ficou, digamos assim, mais preparado. Veja se você não ficou com mais sabedoria para enfrentar os novos desafios. Pois com essa reflexão eu pergunto: será que a dor e o sofrimento não lhe ensinaram algumas lições até então não aprendidas? Às vezes, mais tarde, com o emocional já em equilíbrio novamente, vamos perceber e muitas vezes como se diz na gíria, dar o braço a torcer, de que se não fosse aquela crise ou mesmo aquela doença, jamais teríamos feito mudanças tão necessárias nas nossas vidas.
E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda dor é um recado da alma. Ainda que esse recado, aliás, na maioria das vezes, não seja entendido pelo sofredor. Quero dizer que, infelizmente, ainda, muitas vezes, precisamos da dor, precisamos do sofrimento para aprender. Infelizmente, temos que admitir que é triste, mas é a realidade, ou seja, ainda estamos presos à necessidade de, muitas vezes, ter que aprender pela dor. Mas o mais curioso de tudo isso, sabe o que é? É que a lei divina de evolução não quer que você sofra. Ela apenas quer que você evolua. Ponto. Porém, o método de aprendizado, se pela dor ou pelo amor, quem vai escolher somos nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou seja, cabe a cada um de nós escolher um método pela qual nós desejamos aprender e, por via de consequência, evoluir. De uma coisa, porém, nós não podemos fugir da evolução e do progresso. Ainda que essa evolução e esse progresso cheguem a conta-gotas num processo, eu diria, um processo homeopático. O grande problema é que, dependendo da nossa forma de exercer as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, às vezes escolhemos mal. E aí entra em ação uma outra lei chamada lei de lei de causa e efeito, ou também lei de ação e reação, que é aquela que diz que para toda causa existe um efeito. Por isso que muitas vezes a cobrança, ou seja, o efeito que sofremos, não é nada agradável. Por quê? Simples. Porque a causa que gerou esse efeito não foi também nada agradável. Infelizmente, no estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda muito atrasados espiritualmente falando, ainda não entendemos. E pior ainda, estamos muito longe de entender que toda dor, que toda doença, que toda crise e que todo o conflito interrelacional revela o nosso não entendimento, a nossa não compreensão de muitas leis naturais e que, por serem naturais, são divinas. E por as termos infringido em algum momento pretérito, lá no passado das nossas vidas, enquanto espíritos mortais, e de muitas vivências, elas, mais cedo ou mais tarde, acabam nos afetando com os seus efeitos. Não esqueçamos que somos espíritos com muitas histórias, com experiências boas e nem tão boas, protagonizadas ao longo dos milênios. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso, e por não entenderem, se Deus é tão bom, dizem, por que ficamos doentes? E a resposta é porque somos ainda espíritos ignorantes. Pela nossa pequenez espiritual, ainda geramos invariavelmente pensamentos e emoções ruins, gerando energias tóxicas que comprometem nossos órgãos, os nossos músculos, os tecidos e demais sistemas, fazendo dessa forma com que as doenças ocorram por via de consequência. Toda dor, toda doença, tristeza, crise ou mesmo conflito revela a não compreensão dessas leis naturais por parte do afetado. O conhecimento dessas leis se chama consciência espiritual. Portanto, à medida que nos tornamos seres melhores pelo nosso trabalho de melhoramento espiritual,
as leis que regem o universo e a nós próprios só nos afetarão para nos trazer alívio e bem-estar, e não dor e sofrimento. Exatamente por isso que a necessidade da busca da evolução espiritual, já que somos um espírito em um corpo, e não um corpo com um espírito, é o melhor caminho para eliminarmos a ação da pedagogia da dor como instrumento de evolução. Muitas vezes culpamos outras pessoas pelas nossas dores da alma, pela nossa infelicidade. Não podemos esquecer, no entanto, que sempre, absolutamente sempre, estaremos vivendo, partilhando a vida com quem devemos estar, segundo a lei de causa e efeito. Lá na questão 388 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: os encontros que costumam se dar e que comumente se atribui ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? E os espíritos responderam o seguinte: entre os seres pensantes há uma ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde conhecereis melhor. Pois o que eles, os espíritos, quiseram dizer com essa resposta ao questionamento de Kardec é que para esses encontros casuais, que de casuais não tem nada, é que entra em ação uma outra lei, ainda por nós desconhecida, que é a lei que atua para fazer se encontrarem dois ou mais seres que precisam se reencontrarem para compartilharem de uma convivência comum, no sentido de se reconciliarem, o que muitas vezes acontece com os componentes de uma família. Aliás, uma família, a propósito, não raras vezes, é formada por espíritos que vêm para se ajudarem entre si e outros que vêm para se harmonizarem, fruto de pendências originadas lá no passado. Mas, enquanto isso não ocorre, mesmo em uma família que deveria existir somente o amor, o que acontece? Acontece o desamor, os desentendimentos, as dores tanto física quanto espirituais, que a ciência chama de doenças psicológicas. Queiramos ou não, nós espíritos, ainda muito atrasados em termos de evolução espiritual, somos vítimas da nossa própria ignorância, o nosso atraso espiritual. Muitas vezes, quando a dor e o sofrimento nos visitam, olhamos para trás na nossa vida e não entendemos por que sofremos. É que esquecemos que, como espíritos imortais que somos, já tivemos, como eu disse antes, muitas outras vivências ao longo dos milênios. Não custa lembrar que talvez até não seja o seu caso, mas muitos de nós, há pouco mais de 150 anos atrás, protegidos por leis humanas, podíamos dar os filhos recém-nascidos das nossas escravas como alimento aos cães. Não só aos cães, mas também aos porcos. E até matar adultos a chibatadas nos troncos, além de praticar abusos inconfessáveis contra as mulheres cativas. Tudo isso pode estar escrito no nosso passado, e ser esse passado delituoso que feriu profundamente as leis naturais e as leis divinas, responsáveis pelas nossas dores e infortúnios do presente.
Por isso que é na convivência familiar que acontecem os reencontros mais importantes entre os espíritos devedores entre si. A família, em outras palavras, como eu diria, é como um baile de máscaras, ou seja, na maioria dos casos são espíritos que se reúnem sem se reconhecerem, para se reconciliarem, se harmonizarem e, se possível, se perdoarem, a fim de apagarem, digamos assim, as marcas dos desencontros e conflitos vividos em encarnações passadas. É nesse convívio, muitas vezes, cheios de amor, cheios de sofrimento, que espíritos conflitantes, sob o manto da consanguinidade familiar, acabam por se reconciliarem e se harmonizarem dentro de uma lei chamada Lei do Amor. Para isso, porém, é necessário muita compreensão e muita tolerância entre si. Gente, o nosso grande problema perante as dores e os sofrimentos, digo nosso porque de quase toda a humanidade, é que não temos o hábito de olharmos para nós mesmos. Olhar, bem entendido, para dentro de nós, para o nosso íntimo. Somos muito bons em olhar os outros. E olhar para os outros para descobrir os seus defeitos é muito fácil. O grande problema é olhar para si mesmo. Porque olhar para si mesmo é um ato de coragem e requer estar aberto para fazer mudanças. Mudanças internas, logicamente, que são, aliás, as mais difíceis de serem implementadas. Mas, à medida, porém, que você começar esse diálogo com você mesmo e fazer disso um hábito, você vai perceber coisas diferentes sobre si mesmo, coisas diferentes sobre os outros e coisas diferentes também sobre o ambiente em que você está inserido. E esse olhar interior vai melhorar você do dia para a noite e tornar você um santo, uma pessoa maravilhosa? Não, claro que não. Até porque toda mudança interior exige humildade e perseverança. Mas se você conseguir enxergar algumas coisas que estavam ocultas de você mesmo, e se você quiser, logicamente, se você quiser, aí nesse momento você vai começar a aprender a lidar melhor com a dor e com o sofrimento. Você vai perceber que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de existir. E que nada que acontece com você de bom não é prêmio. E nem o que acontece de ruim é castigo. Por isso, a dica é a seguinte: correr na frente, fazer as coisas certas para produzir coisas boas. Porque fazendo assim, produzindo coisas boas, tudo fica mais fácil. Mas para isso, precisamos nos tornar bons alunos neste planeta escola chamado Terra. E o caminho para isso, o que precisamos fazer é, e cada vez mais, não só entendermos as leis nas quais estamos inseridos, as leis que regem o universo e a nós mesmos, mas nos enquadrarmos nela de modo a não infringirmos nenhuma delas. É fácil? Não é muito fácil. Aliás, pelo contrário, é muito difícil. Mas é possível? Sim, isso com certeza absoluta é possível. Então, se é possível, não é um conselho, mas uma dica. Não deixe para começar a sua mudança interior na semana que vem, ou depois que você se aposentar, ou quando você ficar velho. Não. Comece hoje mesmo, porque se você prolongar por muito tempo a sua ação de auto-melhoramento,
poderá acontecer de ser tarde demais. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.